Então, com relação à vacinação, o princípio fundamental da vacinação é você impedir a contaminação de algum agente. Então, seja esse agente um vírus, uma bactéria, um protozoário, né, algum micro-organismo que possa levar a doença para as nossas aves. Como eu falei para vocês anteriormente, nessa vacinação é importante eu saber o seguinte: primeiro, verificar quais são as que são obrigatórias dentro da minha região. Então, a gente tem que procurar Secretaria de Agricultura, Emater, para saber, né, que eles têm alguma empresa de extensão rural que tenha contato maior com a região, com os produtores, para saber quais são as doenças que acometem mais as aves. Ou então, e aí, a partir daí, você traça seu calendário de vacinação ajustado para aquelas doenças que têm o risco de acontecer. Então, não vai vacinar, não vai gastar com vacina para doença que tua região não tem risco. Aí é bom ficar atento com relação a isso. Essas vacinas elas podem ser administradas de diferentes formas. Por exemplo, eu posso vacinar as aves usando a água de bebida. Quando eu for usar água de bebida, eu tenho que ficar atento com alguns aspectos. Por exemplo, se essa água de bebida for com água da rede de água e esgoto, essas águas elas são tratadas com cloro. E muitas vacinas elas são desativadas por conta do cloro que está presente na água. Então, eu tenho que usar uma água ou com alguma substância que vai inativar o cloro, quer dizer, deixa o cloro sem ação, ou uma água que não contenha cloro, para que essa vacina ela tenha uma boa eficácia. Então, geralmente eu coloco esse inativador de cloro, eu coloco lá no meu reservatório uma água sem cloro e misturo nessa água a vacina. É importante, já que eu vou querer que essas aves consumam essa água com a vacina, quando for para eu fazer isso, eu deixo essas aves passar umas 3 horas sem beber água, que aí elas vão sentir sede, e na hora que essa água chegar com a vacina, elas vão beber normalmente. Porque se essa água já estiver lá à vontade para elas, pode ser que na hora que chegar água com vacina, elas não vão consumir. E aí isso é ruim para quem, já que a gente quer garantir que essa ave tenha a ingestão dessa vacina. Essa vacina ela pode ocorrer também de forma ocular, então tem algumas vacinas que são tipo colírio, se aplica no olho da ave. Tem vacinas através de aerossol, então esses de aerossol é usado o nebulizador, então você pega também um reservatório, coloca a vacina nele e na hora que você ativar o nebulizador vai cair a água com a vacina. E aí todas essas aves vão ter o contato com esse aerosol e acabam recebendo essa imunização através do nebulizador. Pode ser aplicado na membrana da asa, também algumas vacinas são usadas na membrana da asa. Pode ser feita intramuscular, como vocês estão vendo aqui, a aplicação da agulha no peito da ave, aqui através da água de bebida. E pode ser feita também subcutânea, quer dizer, você debaixo da pele da ave faz a aplicação dessa vacina. Ou então, aqui como vocês podem ver, vacinação no ovo. Então, quer dizer, essas aves que você compra na granja, nessas casas agropecuárias, por exemplo, elas já vêm imunizadas de uma série de doenças. E algumas dessas vacinas, elas tomam ainda, as aves ainda tomam dentro do ovo. Tá? Então, o ovo ele recebe pode ter essa vacinação também pelo ovo. Quais são as principais doenças que são aplicadas para essas vacinas? Então, você tem a doença de Newcastle. Tá? Então, a gente vai falar sobre essas doenças na aula de doenças, é só para vocês saberem o nome. Tá? Então, tem essa doença de Newcastle, tem a bronquite infecciosa, a bolba aviária e os no caso de piolhos, carrapatos, e as endoparasitas, que no caso dos vermes, também essas aves elas acabam recebendo a imunização. Aqui vocês podem ver a vacinação na membrana da asa,
Aqui a vacinação por via ocular. E aqui outra forma de aplicação intramuscular. Pode ter também subcutânea, mas aqui infelizmente eu não consegui nenhuma imagem para mostrar para vocês. Então, de modo geral, resumindo, o que seria a biosseguridade? Ela vai estar relacionada aos métodos de controle e de profilaxia das doenças. Eu posso trabalhar com esse método de controle através do isolamento, onde eu vou fazer uma restrição e controle de acesso ao local de produção, quer dizer, eu tenho um controle de quem entra e de quem sai, e se eu identificar algum animal doente, esse animal vai ficar isolado, não vai ter contato com os outros animais sadios. Trato com relação à higiene dessas aves, e aí trabalhando com a parte de limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos. E vou tratar também com relação à vacinação, onde eu vou trabalhar através da aplicação de vacinas para a prevenção das principais doenças. Então, esse conjunto de ações, tá, resume um pouco do que é a biosseguridade. É claro que é bem mais do que isso, vocês vão ver mais tarde sobre isso. Aqui alguns links de alguns materiais que vocês podem consultar, que trata também sobre a biosseguridade, certo? Na hora que eu mandar o material em PDF, vocês vão ter acesso a esses links. E algumas recomendações que a gente pode fazer com relação à criação dessas aves. Uma das recomendações é que essas aves sejam criadas no sistema todos dentro, todos fora. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, talvez já na parte de suinocultura. O sistema todos dentro, todos fora, ele está relacionado ao seguinte: há sistemas de criação que os animais são criados em lotes. Então, no caso de aves de corte ou de aves de postura, todo aquele lote chega naquela instalação junto e todo mundo sai junto. Tem aquele negócio de ficar ali alguns para entrar outros. Não. Quando sair, sai todo mundo. Quando entrar, entra todo mundo. Por isso é que chama todos dentro, todos fora. Ah, professor, no caipira não acontece assim. Exatamente. O sistema caipira é um sistema diferente desse. Por isso é que aqui é apenas uma recomendação e não necessariamente uma condição para que você possa criar, certo? Então, no sistema caipira, como ele é um sistema diferenciado, você não vai ter como trabalhar no sistema todos dentro, todos fora. Aí cabe a nós traçarmos outras formas de controle higiênico e sanitário lá dentro da criação. Avaliar o risco de contaminação dos equipamentos utilizados na criação. O que é isso, pessoal? Então, como a gente está vendo essa atividade de fazer a instalação e ver quais são os equipamentos, os materiais que vão ser utilizados nesse ambiente, eu tenho que ver o seguinte: qual o risco que esse material traz para contaminar aqui a instalação ou o ambiente. Então, por exemplo, madeira. A madeira é um material que ele pode ser mais difícil de limpar, pode ser mais difícil de desinfetar. Eu tenho que calcular esse risco. Qual tipo de madeira que eu uso para eu não ter esse perigo. O trabalhar com palha também tem que ver qual é o risco de contaminação que a palha tem em relação aos outros tipos de cobertura. Qual é o tipo de piso que a cama que eu vou usar. Então, tudo isso eu tenho que avaliar, ou até os próprios equipamentos. Por exemplo, o comedouro, ele é fácil de limpar? Não, esse comedouro ele é muito bom, mas ele é ruim de limpar. Então, se ele é ruim de limpar, ele vai acumular sujeira, e esse acúmulo de sujeira vai trazer risco de doença lá para a minha criação. Então, eu tenho que ter cuidado quanto a isso. Tanto cuidado que eu tenho que limpar todo dia os comedouros e bebedouros. Eu não posso ficar deixando comida fermentando lá dentro do comedouro, porque isso pode ser um vetor de doença para as aves. Eu não posso deixar aquela água ficar muito tempo parada lá dentro do bebedouro, porque também pode ser vetor de doença para as aves. Incinerar as aves mortas, ou colocar elas em fossas céticas, ou então realizar a compostagem. Tá? Então, são alternativas de eu tratar esses animais que são mortos, acabam morrendo, tá? Faz parte do sistema. É claro que a gente trabalha para evitar que essa perda ocorra, né, na menor taxa possível,
mas é um risco que está sempre presente no sistema de criação de aves. Sempre que eu for receber os pintinhos, a cama que eu vou utilizar para recebê-los, ela tem que ser nova. Então, em alguns casos, você pode até fazer reaproveitamento de cama, mas esse reaproveitamento de cama ele só é recomendado para animais mais velhos. Para animais jovens, como os pintinhos, é importante que essa cama seja nova. E aí a cama pode ser feita, como a gente já comentou na aula passada, de palha, de capim, e entre outras, de cascas, tá? Pó de madeira, né? Maravalha. Enfim, tem uma série de itens que você pode usar como cama. Outro ponto muito importante é você ter uma ficha de acompanhamento técnico do lote. O que seria isso? Para cada lote você vai ter uma ficha de controle. Você vai dizer quantos animais tem lá, quantidade que morreu, se teve que tomar algum medicamento, se quando foram vacinados, contra quais doenças foram vacinados. Tudo isso para você ter uma forma de ter um dado mais robusto e aí você ficar mais fácil de você enxergar a evolução ou se está tendo algum problema dentro daqueles lotes. Então, é muito importante esse tipo de ficha de acompanhamento.